acessar, abrir sua Bíblia, nós vamos começar pelo capítulo 6 de Efésios. Então, se você puder abrir, nós vamos ler dois textos, dois capítulos, basicamente, um no Novo e um no Antigo. Mas queria que a gente começasse por Efésios 6. Depois, nós vamos falar um pouco sobre Davi. Mas, primeiro, eu queria que a gente falasse sobre a armadura de Efésios 6. O título da minha mensagem é Armadura para Davi. E depois a gente vai falar o porquê desse título. Mas primeiro, irmãos, eu queria começar com uma introdução, lembrando do que a Bíblia fala sobre a realidade espiritual. E a Bíblia fala de algo muito central e principal sobre a realidade espiritual. Jesus. Jesus é uma realidade e Jesus é o único Deus. Jesus é o único Deus. Ah, mas outros não. Jesus é o único Deus. E meu irmão, eu queria te encorajar a você, naquelas coisas que você fala, você falar menos Deus e mais Jesus. Porque nas religiões diversas, que se envolvem com outros espíritos, inclusive, as pessoas dizem: Deus te abençoe, Deus está aqui, Deus é bom, eu sigo Deus. Isso é uma coisa muito ampla, muito geral. Agora, quando fala Jesus, está falando especificamente de quem é que você está se referindo. Então, eu queria que você usasse Jesus te abençoe, Jesus é quem eu sigo, Jesus é o único Deus, Jesus é aquele quem eu estou seguindo. Então, essa é uma realidade. A Bíblia diz: Jesus é o único Deus, é o único Deus que existe. O resto é tudo espíritos aí que ficam atrapalhando a vida. Outra coisa que a Bíblia fala são de anjos, que Deus criou anjos, que são seres espirituais, são seres que têm personalidade, têm liberdade de escolha e etc., mas são espirituais. E a Bíblia também fala sobre anjos caídos, que foram um terço desses anjos que Deus criou, que decidiram se rebelar contra Deus, e o líder dessa rebelião é chamado Satanás, e os demais são os seus demônios. Então a Bíblia fala sobre anjos caídos, que são Satanás e seus demônios. E meus irmãos, aqui fica uma importante observação, tá? Quando Jesus esteve no deserto, Mateus capítulo 4 e nos outros evangelhos também, esteve no deserto, esteve lá Satanás falando com Jesus, falando, fazendo propostas e etc, e etc. As pessoas têm, algumas afirmado, baseado numa coisa muito antiga, milenar, que era o dualismo persa, que Jesus estava inventando um nome para a maldade humana. As pessoas são más, fazem coisas más, e aí ele inventou um nome para a maldade humana. Isso é mentira. A Bíblia sempre diz que Satanás é alguém, é uma pessoa só que espiritual, tem personalidade. Inclusive, diz lá que ele e os seus demônios vão ser punidos por causa das suas transgressões, vão ser jogados no lago de fogo e de enxofre. Então eles são pessoas responsáveis, tomam decisões, vão cumprir pena por causa das suas decisões de rebelião. Então não é um nome para o mal, eles são reais. Então a gente precisa não só acreditar no Deus da Bíblia, não só em Jesus, mas em toda a realidade espiritual que a Bíblia diz. E essa é toda a realidade espiritual que a Bíblia traz. Jesus, o único Deus, anjos que ele criou, e um terço desses anjos rebeldes, querendo atrapalhar, destruir o que Jesus tem planejado, sonhado para a sua igreja, para nós, para a humanidade, para a criação dele. Então essa é uma realidade espiritual importante. E diante de tudo isso, irmãos, diante desses dois lados, a gente pode ter uma certeza: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual. Nós fazemos parte, já que eu me coloquei do lado de Jesus, eu faço parte dessa guerra espiritual. Eu vou ser também atacado por aqueles inimigos, mas eu posso contar com todo o aparato que Jesus me dá para eu vencer essa batalha. Essas batalhas, né, que é uma guerra. Então, irmãos, o texto lá o apóstolo Pedro trouxe um encorajamento para nós, um chamado de atenção lá, que foi o seguinte: 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então ele está chamando a atenção: olha só, não andem indiferentes com relação à guerra espiritual, porque o nosso inimigo, o inimigo de vocês, está ao redor, querendo destruir
pessoas, está ao nosso redor querendo oportunidades para nos atacar. Então, esteja consciente dessa guerra espiritual. Isso é muito real, é algo muito importante você ter essa consciência. Então, uma batalha, irmãos, desse tipo, como que a gente vai vencer? Só com armas espirituais. Então, uma batalha espiritual não pode ser vencida com armas humanas, com minha sabedoria, com minha experiência, com o que eu faço, com o que eu sei, com o que... Não, preciso vencer com armas espirituais. E aí sim, nós vamos para Efésios 6, quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa guerra, ele diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então ele está dizendo, se você tem que lutar contra alguém, não é um ser humano essa pessoa, é um inimigo espiritual. Se você é cristão, você tem luta, mas não contra pessoas, contra inimigos espirituais. E irmãos, essa é a primeira verdade que eu queria que você guardasse contigo hoje. Primeira de 4. A armadura espiritual, ela é necessária para nós resistirmos nos dias maus. Ela é necessária para nós resistirmos nos dias maus. Porque é o que Paulo vai continuar dizendo ali naquele texto de Efésios. Ele vai dizer, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Meu irmão, quando o dia mau vem, não adianta você ter pensamento positivo, você fazer bastante piadas, você ter aula motivacional, coach, não sei o que, nada vai adiantar se você não estiver com armas espirituais para vencer. Nada vai adiantar. É garantia da palavra de Deus. Quando o dia mau vem, você precisa de armadura espiritual para que você possa resistir a essa dificuldade. Então, meu irmão, eu quero que agora a gente, com isso em mente, com essa realidade da guerra espiritual, da necessidade de uma armadura espiritual, a gente voltasse àquele texto conhecidíssimo da Bíblia, de 1 Samuel 17, da luta de Davi contra Golias. E eu queria que vocês dessem uma olhada em algumas coisas que Deus me levou a refletir sobre a espiritualidade daquela batalha. Ela é muito mais espiritual do que a gente geralmente percebe. Então eu queria que a gente desse uma olhada lá. No versículo 43 primeiro. A segunda parte do versículo fala sobre Golias, dizendo, o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E isso já traz uma revelação importante para mim. Golias não estava ali só no braço dele. Ele era mais alto, mais forte, mais armado, humanamente falando, mas ele não estava indo só com o braço dele. Ele estava invocando os seus deuses. Ele estava invocando os seus espíritos. Golias estava indo como um representante do nosso inimigo espiritual, de Satanás e de demônios. Ele estava indo como representante de demônios. E sabe uma coisa que reforça isso para mim, que era Satanás usando Golias na vida de Davi, é que depois daquela vitória que todos vocês conhecem ali, acontece o que com Davi? Davi é honrado e tudo mais, tarará, mas o rei do próprio povo de Davi, Saul, começa a olhar para ele e diz assim, o cara vai querer tomar meu lugar, né? E o texto bíblico diz claramente, no capítulo seguinte, que Saul é possuído por um espírito maligno e tenta matar Davi. De novo, outro agora. É o mesmo espírito, mas está usando outra pessoa. Então aquela batalha de Davi e Golias era muito espiritual. E Golias estava mostrando que era espiritual, dizendo, eu estou com aqueles espíritos lá, com outros deuses que não é esse de vocês. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos de Jesus, porque a maior parte das batalhas que a gente vive são espirituais. A maior parte delas são espirituais. E a gente só vence com armas espirituais. A minha sabedoria e a minha experiência humana, elas não são suficientes contra esse inimigo espiritual que nós temos, que é Satanás e os seus demônios. Irmãos, os teólogos que interpretam a Bíblia e dão data para o nosso universo, os que pensam que o universo é mais jovem
dizem que o universo existe há uns 15 mil ou 20 mil anos. Essa é a palavra de universo mais jovem que a gente tem. 15 mil a 20 mil anos. Agora tu imagina que Satanás e demônios, eles surgiram lá junto com a criação de todas as coisas. No mínimo 15 mil anos ele tem. Agora tu imagina que experiência ele tem comparada ao Eduardo com 44 anos. Se o Eduardo for com a experiência de vida que ele tem, mas eu sei como é que eu faço, eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, eu estou por dentro, estou por trás. Irmãos, Satanás sabe muito que botões apertar para fazer o Eduardo se afastar de Deus. Ele sabe muito bem as estratégias, ele é muito mais experiente que qualquer um de nós. Então, se eu for só com a minha sabedoria, só com a minha motivação, só com a minha expertise, eu vou me dar mal. Esse inimigo não é páreo para nós. Como no caso de Davi e Golias. Ele não é páreo para nós. Agora, sobre aquela batalha, quero voltar a ler alguns textos com vocês. No versículo 38, vai dizer assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Ou seja, Davi teve uma oferta. Davi, quem sabe tu vai com as armas aqui que nós temos. Põe a armadura, leva a espada. Quem sabe tu vai com as armas aqui que a gente tem. Com as dicas que a gente vai te dar aqui. Quem sabe tu vai com isso. E ele acaba dizendo: cara, isso aí não serve para mim. Eu não vou com isso. E Davi teve vitória sem as armas humanas. Teve vitória com coisas improváveis. Ele não tinha nem a experiência. Davi, meus irmãos, vocês que já leram a história, ele era um pastor de ovelhas. Ele era um irmão menor de uma família. As pessoas achavam que os outros irmãos tinham muito mais cara de serem rei do que Davi. E quando o profeta vai lá escolher, tem um irmão lá fortão, é esse aqui? Não, não é esse aqui. Esse aqui, guerreiro? Não, não é esse aqui. O pastorzinho de ovelhas lá, esse era Davi. E naquela guerra, estavam todos os irmãos de Davi lá, Saul, inclusive o rei, experientes em guerra, armados até os dentes, papapá, não sei o quê. Só que isso não era suficiente para aquela batalha, irmãos. Se eles fossem, qualquer um deles iam ser derrotados, e eles estavam sentindo isso. E então Davi vai e vence como? Sem as armas humanas. Vence pela graça de Deus. Então as vitórias espirituais, meus irmãos, vêm pelo uso da armadura espiritual de Deus. E era isso que Davi tinha. Ele não usou armadura humana, ele usou armadura espiritual. E eu queria que você saísse daqui convencido disso, de que você precisa dessa armadura. Mas agora a segunda verdade é que a gente precisa entender então que armadura é essa, como vestir. E a segunda verdade é que a oração é base dessa armadura. Porque se a gente volta lá para o texto de Efésios, lá, depois que Paulo falou sobre aquela guerra espiritual, sobre a armadura que era necessária para resistir no dia mal, ele descreve a armadura. Ele fala sobre couraça, cinto, escudo, capacete, sandália. Mas, quando ele termina de falar tudo isso, ele diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. ênfase, perseverem, continuem, todo o tempo. E depois, por todos os santos, dizendo, orem uns pelos outros nessa guerra. E orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem e etc. Então Paulo estava dizendo, vocês precisam fazer tudo isso em oração. Precisam orar uns pelos outros, perseverar em oração, orar em todo o tempo e etc. E meus irmãos, sabe por que Paulo estava dizendo que a oração era tão necessária? E por que ela é tão básica na batalha espiritual? É porque o resumo da batalha espiritual, você pode, a maior parte dos escritores de batalha espiritual, que são de conteúdo, sensatos, eles vão dizer que a batalha espiritual basicamente é a verdade contra o engano. É a verdade contra o engano. E como, meus irmãos, que eu posso me fortalecer na verdade para vencer o engano? Me relacionando com aquele que é a verdade, Jesus. Quando eu me relaciono através da oração com Jesus, que é a verdade, eu vou então me enchendo da verdade e o engano vai ficando cada vez menor na minha vida. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Naquela batalha ali de Davi e Golias, Golias usava algumas palavras
que são bem comuns das atuações de Satanás que nós conhecemos. Baseado nos nomes mais comuns que a Bíblia usa para Satanás, a gente pode saber uma coisa, irmãos, que ele age principalmente acusando. Como é acusando? É do tipo, tu não pode, tu não é digno, tu é pecador demais, aquilo que tu fez não vai ser mais perdoado, olha só, tu faz quase nada, Deus nem te aceita mais, isso aí não vai dar, essa batalha não é para ti, chama outro que tu é muito fraco na fé, e etc. Esse é o Satanás, acusa. Essa é uma grande atuação dele. A outra atuação é tentação, ele é chamado de tentador. Como? Ele vem nos convidar para fazer coisas que vão nos afastar de Deus. E as historinhas dele são várias. Isso aí não é tão grave, isso aí todo mundo faz, isso aí não tem problema, o importante é ser feliz, e tal, né? Já está velho demais, tem que curtir a vida, e etc. Irmãos, é tudo palavras que ele vai vir para te convencer a fazer o que vai te afastar de Deus. Então ele é acusador, tentador, e ele tenta a intimidação também. Ele usa a intimidação. Como? Manifestações sobrenaturais, a Bíblia chama ele de dragão vermelho, né? Então ele tenta a intimidade em N formas, a gente não tem tempo para detalhar aqui. Mas naquela batalha, a gente vê essas coisas se manifestando, da parte de Golias com Davi. Por exemplo, lá no versículo 9, Golias estava dizendo para o povo, manda alguém vir lutar comigo, se ele puder lutar, ou seja, não vejo ninguém aí que pode lutar comigo, se ele puder lutar, ele está dizendo, ninguém pode, vocês não podem comigo. Outro texto, 1 Samuel 17:42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Então o texto está dizendo que ele estava lá com uma atitude de, né? De desprezo, de mostrar que não pode, não é capaz. Depois, de novo, acusação, 1 Samuel 43. Disse ele a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ele está dizendo assim, vai vir com pedra e pau? Isso aí você não vai dar nem para o começo. Não vai, esquece, tu não é capaz. Isso aí que tu tem para usar contra mim, não vai acontecer nada. Acusação. O texto diz também que ele, a gente já leu o texto, Golias amaldiçoou Davi, ou seja, falou mal de Davi, alguma coisa de ofensa mesmo, de desqualificação. E também, irmãos, o outro texto, versículo 44 diz, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo, tipo prometendo, não vai dar certo, vai ser derrotado. Eu estou dizendo que tu vai ser derrotado, maldição, da parte de Golias. E, irmãos, tudo isso acontece com a gente. O diabo tenta lançar palavras para ver se a gente compra e a gente fica desestabilizado e a gente acaba então perdendo a batalha, porque emocionalmente eu já entro capenga. E qual que é o remédio para isso? Eu ouvi aquele que está me enviando para a batalha, eu ouvi Jesus. Jesus, o que tu tem para dizer sobre isso? Ele vai dizer, só tem pedra e pau mesmo, mas isso aí vai ser mais do que suficiente na minha mão. Não, beleza, tu é pecador também, mas isso não importa para que eu te use na minha obra, não importa para que eu te dê vitória, eu posso mais do que as tuas falhas. Então você precisa começar a ouvir Jesus, e isso todos os dias, meu irmão, todos os dias. Então a verdade, vencendo o engano, você vence espiritualmente. Mas e como que eu vou ter vitória contra o engano? Com um relacionamento com a verdade, que é Jesus. Eu ter conversa com Jesus, eu me relacionar com Jesus, vai me dar vitórias espirituais, porque eu vou andar na verdade, não no engano. E o texto que a gente pode usar como base, vocês conhecem. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Então ande com a verdade e você vai vencer espiritualmente. O pastor Ronaldo Bezerra escreveu essa semana na internet assim, enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que qualquer cargo ou posição. Eu diria mais até, intimidade com Deus sempre vai valer mais do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Se você tem intimidade com Deus, você pode muito mais sempre, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer circunstância. A intimidade com Deus vai te levar para o sobrenatural. Vai te levar mais do que humanamente tu podia fazer. Então a minha fé, meu irmão, tem o tamanho do meu conhecimento de Deus. A minha fé tem o tamanho do conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz, Romanos 10:17,
A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, o que eu sei, o que eu ouço, o que eu sei de Jesus por andar com Ele, por ler as Escrituras, é o que vai dizer quanta fé eu posso ter. Porque quando eu conheço, eu coloco a minha confiança, isso é fé. Então, irmãos, nós precisamos andar com Jesus. Relacionamento, palavra de Deus, a oração é a base da armadura. Porque daí, eu andando com a verdade, eu me fortaleço para vencer o engano. Amém, meus irmãos? A verdade é a base. E a verdade vem pelo relacionamento com a verdade, pela oração. Terceira verdade de 4. A armadura prepara emocionalmente você e eu. E você sabe pela história de Davi que isso é verdade. O que acontecia lá com o povo de Deus? Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Por quê? Porque eles tinham armadura humana. Eles tinham espada, estavam armados até os dentes, treinados militarmente, mas isso era suficiente? Não. Emocionalmente estavam desabilitados, porque era necessário armadura espiritual. E aí chega o camarada que tem armadura espiritual. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então o Davi tinha uma outra postura espiritual. Por quê? Se ele não tinha arma nem treinamento? Porque era a armadura espiritual que ele precisava para resolver a parada. E era isso o que mantinha a emoção dele estável. Irmão, nós precisamos vencer espiritualmente para que nós tenhamos as emoções estabilizadas. Lá no versículo 33 diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então tinham várias coisas dizendo para Davi: não dá, tu não tem treinamento, tu é um guri, não, olha, melhor não, e tudo mais. Mas o que acontecia? Davi não estava ouvindo essas vozes. Ele estava ouvindo a outra voz, que disse: é tu, vai lá, vai derrubar o cara, vai vencer. Por que Davi tinha essa confiança? Não é porque ele era um cara muito motivado, pensamento positivo. É porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha ouvido Deus. E ele estava colocando a confiança dele toda no que ele tinha ouvido de Jesus. Eu quero te encorajar, meu irmão, você ouvir Jesus, você andar com Jesus. O teu emocional vai mudar diante dos desafios do dia a dia. Vai mudar. Você vai ter outra postura. E você precisa não só ouvir, mas colocar a tua esperança, a tua confiança no que Jesus te disser. No que Jesus te disser. Então, no relacionamento, Jesus me lembra quem eu sou, do que Ele já fez e do que Ele pode fazer. Tanto que a resposta que Davi começa a dar ali naquela situação, quando Saul disse: cara, não vai dar, tu não tem o que preciso. E ele começa a lembrar do que Jesus tinha feito na vida dele. E começa a dizer: não, Jesus me deu vitória sobre leão, sobre urso. Foi uma coisa que um ser humano não podia fazer, foi além, foi sobrenatural. Ele começa a se lembrar. Jesus começa a dizer quem ele é, o que ele já fez na vida dele e o que ele pode fazer. E aí essa é a motivação, é aí que vem a estabilidade emocional de Davi. Ele estava ouvindo. Então ali no 37 diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Ele acabou até influenciando o Saul a entender que era possível, porque Deus estava falando com ele. Então, meu irmão, quero te encorajar a você pensar sobre isso, sobre vestir a armadura espiritual, para que o teu emocional seja outro diante dos desafios. Outro diante dos desafios. Mas para isso precisa de intimidade com o Senhor. Ali, voltando para Efésios 6, a armadura, se você prestar bem atenção, toda ela fala sobre verdade. A primeira parte era o cinturão da verdade. Beleza, é direto. Depois, era a couraça da justiça. Como assim eu vou vestir uma couraça de justiça? Eu vou fazer justiça contra os outros? Não. É você entender qual é a justiça de Deus. Você entender qual é o padrão de Deus. Primeiro entender que Ele te faz justo, justificado, aceito por graça. E depois entender qual é a vontade dEle para ti. Isso é entender a verdade de Deus, a justiça de Deus. Depois, calçado da preparação do Evangelho da paz. Ou seja, você pregar o Evangelho, pregar a verdade para outros. É outra parte da armadura. Depois, outra parte da armadura, o escudo da fé. A gente já falou. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, ouvir a verdade. A fé vai ouvir, vai vir por ouvir a verdade. De novo, tem a ver com verdade.
a última parte da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não preciso dizer nada também. A palavra de Deus é a verdade. Mas quando que eu uso a palavra de Deus como uma espada para atacar, vou atacar alguém com a palavra de Deus? Sim, os teus inimigos espirituais. Como? Porque Jesus diz, tu tem autoridade para mandar ele calar a boca e sair em nome de Jesus, porque eu te dei. E aí tu pega e usa a palavra de Deus como uma arma de ataque. Cala a boca e sai em nome de Jesus. Satanás, cala a boca e sai em nome de Jesus. Vai terminar a tua ação na minha vida agora. É isso. Então a armadura de Deus toda é sobre verdade. E você vai vencer então a batalha espiritual como? Verdade. É a verdade contra o engano. E a armadura tem essas partes. E se eu fosse resumir a armadura era firmar-me na verdade, firmar-se na verdade, que é qual a verdade? A verdade da palavra de Deus, a verdade do que Jesus está te dizendo. Isso tem a ver com arrependimento também, com perdoar pessoas. Jesus disse que essa é uma coisa necessária. E a segunda parte é você agir com autoridade, baseado naquela verdade que você vestiu. Agir com autoridade contra os teus inimigos espirituais. E por fim, irmãos, quarta verdade é que a armadura espiritual, ela dá visão espiritual da situação e depois me dá vitória. Vitória espiritual e em outras áreas. Me dá visão espiritual e vitória. Lá no texto de 1 Samuel 17, diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Como assim? Vai vir sem nada? É, com Deus. Tu vem com armas e eu vou com Deus contra ti. Vou com armadura espiritual. E o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele disse, hoje vai acontecer. Mas como que Davi sabia isso? Porque ele já tinha ouvido, por causa da intimidade com Jesus. Não era pensamento positivo isso, irmãos. Ele tinha ouvido algo e ele podia falar, isso é profecia de verdade. Depois que eu ouvi algo de Deus, eu falo. Não é pensamento positivo. E ele estava dizendo, não, Deus está comigo, Ele disse que isso vai acontecer, e eu sem arma vou resolver a parada, porque eu estou indo com armas espirituais. E é interessante, irmãos, um detalhe desse texto, que não é detalhe para mim, isso é uma coisa central, é que em dois momentos, o texto diz que Golias tinha um escudeiro que ia à frente dele. Lá no verso 7 diz, seu escudeiro ia à frente dele. E lá no versículo 41 diz, enquanto isso o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Ou seja, Golias tinha um escudeiro, que é camarada que carrega algumas armas e tudo mais, que ia na frente dele, para essa batalha. Tudo bem, eu queria que a gente entendesse alguma coisa sobre isso, que é o seguinte, Davi não tinha escudeiro. Mas por que Davi não tinha escudeiro, se era normal numa batalha? Porque no fim das contas, Davi é que era o escudeiro. A batalha não era dele, a batalha era Deus contra Golias. E Davi era simplesmente um escudeiro, estava simplesmente cooperando com Deus de alguma forma. Então essa batalha era maior do que Davi. E Davi, ele era o escudeiro daquela batalha. Agora, eu queria que a gente fizesse uma ilustração sobre a nossa vida diária, sobre as batalhas da nossa vida diária. E eu vou precisar de alguns voluntários aqui. Pode ser os três pastores, pastor Pedro, pastor Mário, pastor Marcelo, para a gente fazer aqui uma ilustração, para a gente entender uma coisa importante. Bem para cima aqui, vamos fazer. Como a gente já falou, o pastor Pedro na vigília já foi o Golias, vai ser de novo agora. Tá, então olha só, o pastor Marcelo vai ser Deus aqui, eu sou o Davi. E aí estão os escudeiros na frente, tá? Eu sou o Davi, o pastor Mário é escudeiro de Golias. E irmãos, muitas vezes no nosso dia a dia, o Golias, que representa aqui o nosso inimigo espiritual, o diabo, vai usar escudeiros contra nós. Então eu sou o servo de Deus, estou no meu dia a dia, e o diabo manda alguém, uma pessoa, para fazer um trabalho, uma ação contra mim.
a pessoa vem me acusar, me ofender, me atingir, me dar maldição, puxar meu tapete, etc, etc, etc. Daí qual que é a minha tendência? Se eu estou sem armadura espiritual, eu estou sem visão espiritual para a coisa, qual que é a minha tendência? Que eu ataque esse, que é o escudeiro. Sabe o que resolve? Não resolve nada. Eu, na verdade, é que sou derrotado, porque daí eu passo a sentir raiva, posso sentir mágoa, fico tentando vingança, e etc. E tudo isso faz o quê? Que eu me afaste de Deus. Eu abro brechas e o trabalho do diabo está completo. Por quê? Por falta de visão espiritual. Porque eu não vesti a armadura espiritual, eu não entendi que essa era uma batalha espiritual, eu fico atacando o escudeiro aqui, que é quem eu vejo. Então, na verdade, eu devia estar atacando aquele lá. Então, o meu trabalho qual que era? Eu atacar aquele inimigo espiritual, amar esse escudeiro aqui e ajudar ele a mudar de time. O cara está servindo o cara errado, entendeu? Vem para cá e eu trazer ele para o nosso lado e derrotar aquele inimigo. O cristão só pode ter um inimigo, que é um inimigo espiritual, Satanás e os seus demônios. Esses são os nossos inimigos. Agora, quando eu tenho alguém como inimigo, eu estou caindo na cilada. Eu estou me envolvendo com o pecado e eu estou me afastando de Deus. Então, irmãos, essa é uma realidade muito importante que a gente precisa entender do mundo espiritual. Eu preciso guerrear contra o inimigo certo, que é espiritual, e não o escudeiro, que não tem nada a ver. Entenderam? Amém? Obrigado, gente. Muito bons atores. Gente, a Bíblia fala, Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, que a falta de perdão dá vantagem para Satanás sobre nós. Ele disse o seguinte: perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, você ter falta de perdão com alguém, você ter mágoa, raiva de alguém, dá espaço, dá vantagem para Satanás naquele desafio, naquela luta. Paulo também escreveu, lá em Efésios 4, que se você ficar com ira, raiva de alguém, por muito tempo, ou por mais tempo do que devia, você vai dar lugar para o diabo na tua vida. Diz lá o texto, Efésios 4, 26. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, se eu ficar guardando raiva, ira, eu estou dando lugar para o diabo. Eu sou um derrotado. Em vez de eu derrotar o inimigo certo, eu fico com raiva da pessoa errada e acabo sendo uma pessoa que abre espaço para o meu inimigo me derrotar. E tudo isso, irmãos, porque às vezes a gente não tem a visão espiritual que a gente precisava ter. Armadura espiritual todos os dias. Para vencer a batalha de verdade. E não ficar guerreando com quem não tem nada a ver. Não tem como definir a batalha. Lá em Tiago 4, versículos 6 e 7, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Irmãos, esse texto tem um impacto muito grande, porque ele diz que se eu for humilde o suficiente para depender de Deus, de Jesus, e resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Isso significa, irmãos, que vestido com a armadura de Deus, nós podemos colocar o diabo para correr. Já pensou nisso? É algo que um ser humano não pode. Nós podemos, se nós estivermos com a arma certa. E sabe, irmãos, quem corre, quem foge, é porque tem medo de prejuízo. E imagina, então, que você e eu, nós podemos causar prejuízo para o diabo. Nós podemos atingir o diabo, de alguma forma, com as armas espirituais. Com o meu braço, com a minha sabedoria, não dá. Mas com as armas espirituais eu posso atingir o diabo. Ele foge para não ser atingido quando eu estou armado espiritualmente. Eu queria te encorajar, meu irmão, a você vestir a armadura espiritual e ter essa visão espiritual para que a vitória venha de verdade. A vitória possa vir. E a luta então de Davi, meu irmão, não foi só habilidade em arma. Foi uma luta espiritual. Algumas pessoas eu vejo dizer às vezes: mas é que Davi, tu pensa, na época os caras tinham muita habilidade com a funda, tiravam numa coisa pequena, e não sei o que mais. Davi nem tinha entrado na luta se não fosse arma espiritual, meu irmão. Os outros estavam ali naquela situação, os caras que eram treinados, armados, etc., não conseguiam nem entrar na luta, porque era uma luta espiritual, não era humana.
Então Davi só pôde entrar e vencer porque ele estava com armadura espiritual, venceu emocionalmente a situação, teve visão espiritual da situação, e aí então pôde ser usado por Jesus para aquela vitória, meu irmão. Então eu quero te encorajar a você pensar sobre isso, sobre vestir essa armadura todos os dias. Lá no versículo 47, diz o seguinte, Davi falou: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Irmão, não dá para confiar em sabedoria humana, não dá para confiar nos diplomas, não dá para confiar no dinheiro no banco, não dá para confiar em cavalos, em carroças, não dá para confiar em coisas humanas. Você precisa confiar no espiritual, porque senão só com o humano não vai dar para resistir no dia mal, irmão. Não dá. Então você precisa da armadura espiritual. Eu preciso da armadura espiritual. Você precisa da armadura espiritual. Então a batalha espiritual, meu irmão, não pode ser vencida com armas humanas. Não pode. E uma grande parte das nossas batalhas, irmãos, eu acho que a maioria das nossas batalhas é espiritual. Precisa de arma espiritual para se vencer. E aquele que vence espiritualmente, meu irmão, é acompanhado pelo sobrenatural, como Davi foi. Aquele que vence, aquele que se veste espiritualmente, é acompanhado pelo sobrenatural de Deus. Eu uma vez assisti uma série de um ator de Hollywood que decidiu entrevistar pessoas que praticam artes marciais pelo mundo. Um ator de Hollywood lá que também é lutador de Muay Thai. E ele vai para Israel e ele consegue entrevistar um soldado do exército lá israelense. E aí o cara, conversando com ele, diz assim: dá um chute aqui no braço. E ele dá o chute. Não, mais forte, tu consegue mais forte que isso, vai. E aí, não, dá forte. Ele dá um terceiro chute assim: cara, é mais forte que eu consigo. Tu é mais forte do que eu. E a resposta do soldado foi: não sou mais forte do que eu. Mas sabe por que eu aguento? Sabe por que eu aguento? Por causa de Deus. Como assim, meu? O cara está misturando as coisas, alguém podia pensar, né? O cara está misturando as coisas. O cara está dizendo que ele é forte por causa de Deus, né? A gente sabe que eles estão esperando ainda, não é o nosso Deus, né? Não é o Deus verdadeiro, né? Mas eu fiquei impressionado com a mente dele de não separar as coisas. De entender que tudo que eu tenho de bom veio de Deus. Se eu tenho alguma força, se eu tenho alguma saúde, veio de Deus. A coisa de conseguir entender que as coisas não se separam, meus irmãos, ia fazer muita diferença para nós. A gente ter consciência de que tudo envolve coisas espirituais ia fazer muita diferença para nós. A gente ia começar a ver o nosso braço a fazer coisas que humanamente eram impossíveis. Por quê? Porque eu estou dependendo de Jesus. Estou entendendo que é Ele que vai me dar vitória. Estou tentando ouvir a direção dEle. Então, meu irmão, dependendo de Jesus, e não só do meu braço, eu vou poder ver o meu braço fazer muito mais do que o humano poderia fazer. Se eu depender de Jesus, não da minha força, eu vou ver o meu braço fazer muito mais do que eu sozinho ia poder fazer. Foi o caso de Davi. Então nós precisamos, irmãos, depender do espiritual. Não há separação. Toda luta envolve graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus para vencer. Então eu quero te encorajar a você se vestir com essa armadura todos os dias. Aí eu trouxe de novo mais um resumo sobre a armadura espiritual. Que a armadura espiritual, no fim, é firmeza na verdade. E essa verdade vem do quê? De um relacionamento com Jesus. E o relacionamento com Jesus pode ser resumido como oração, jejum, Bíblia, pregar a verdade para outros, pregar o amor de Jesus para outros, e também você viver o arrependimento, o perdão, que é aquela manutenção junto com o Senhor. E a segunda parte da armadura é você ter posição espiritual, no sentido de resistir ao diabo, de usar de autoridade contra o diabo, quando você vê que há manifestação espiritual na tua vida. Que o diabo está usando alguém contra você, que está acontecendo alguma manifestação interior sua mesmo, você usar de autoridade, baseado na verdade, contra o teu inimigo espiritual. Então, em resumo, irmãos, do que nós falamos hoje, a armadura espiritual, a guerra espiritual é real, e a armadura espiritual é necessária para você resistir no dia mau. E como eu faço para ter essa armadura? A oração é a base dela.
e você ainda vai precisar de busca por aqueles itens da verdade, do relacionamento com Jesus, para que você possa então, armado espiritualmente, vencer emocionalmente e vencer tendo visão espiritual para saber quem agir, como atacar, e também então receber uma vitória que não vem da tua força, mas vem da graça e da força de Jesus. Amém, meu irmão? Sim, amém? Tenho certeza que todos nós somos atacados espiritualmente. Se você tem se posicionado do lado de Jesus, tenho certeza que nós somos atacados espiritualmente. Só que às vezes a gente não reage como deveria. Às vezes a gente ataca quem a gente não deveria. Às vezes a gente não vence porque a gente não usa as armas que a gente deveria. Eu queria que agora a gente fizesse um tempo de oração sobre isso. Eu quero vou fazer 4 propostas aqui. E quem achar que precisa de oração em qualquer uma das 4, pode vir aqui na frente. Primeiro, essa capacidade de batalhar espiritualmente só começa quando você toma uma decisão ao lado de Jesus, dizendo: eu quero ser um seguidor de Jesus, quero ser batizado, quero abraçar a fé, quero andar como um discípulo de Jesus, não só individualmente, publicamente, discípulo de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: eu nunca tomei uma decisão assim, de ser seguidor de Jesus, de ser batizado nas águas. Então, talvez seja essa a tua decisão hoje. Ou então você pode estar dizendo assim: eu estou com dificuldade, tenho sido atacado espiritualmente, estou vivendo ataques espirituais, tenho dificuldade de vencer, estou tendo dificuldade de vencer. Também queria orar por ti, se você quiser vir aqui na frente. Ou então você pode dizer assim: olha, eu saí daqui hoje convencido de que eu preciso me revestir com essa armadura todos os dias. Eu preciso de ajuda para me livrar das distrações, do que me atrapalha. Eu preciso buscar essa armadura todos os dias. Preciso de oração por isso. Você pode vir também. Ou então você pode estar dizendo o seguinte: olha, eu me entendi hoje que eu tenho atacado as pessoas erradas, que eu tenho reagido errado às pessoas, que eu devia estar reagindo espiritualmente, e eu acabo agindo com raiva, com mágoa, tenho deixado de perdoar algumas pessoas, e acho que isso tem trazido dificuldade espiritual para a minha vida. Então, se você tem se Jesus falou contigo qualquer uma dessas coisas, eu vou encorajar vocês a fazerem uma coisa importante aqui espiritualmente falando também. Jesus, nós queremos nos unir, Senhor, em oração por cada um dos nossos irmãos que vieram aqui à frente, Senhor. Nós oramos, Pai, para que eles possam, Deus, ter um encontro com a verdade, Senhor, um encontro especial contigo, Senhor. Eles possam te ouvir, Senhor, que eles possam ter convicção, Pai, de quem eles são, Senhor, de quem Tu diz que eles são. Eles são, Senhor, muito mais do que pensam, Pai. Eles podem muito mais do que pensam, Senhor. Tu é poderoso, Senhor, para nos levar além do que nós imaginamos, Pai. E cada um deles possa ouvir algo de Ti aqui hoje, Senhor. Cada um deles possa estar firmado na verdade que Tu tem para cada um deles, sobre quem eles são, sobre o que eles podem fazer, Senhor. Oh Deus, que eles possam se lembrar de tudo que Tu já fez nas vidas deles, Pai. Eles possam se lembrar, Senhor, do sobrenatural que já esteve acompanhando as vidas deles, Pai, em nome de Jesus. E eles possam sair daqui, Senhor, revestidos da Tua armadura, confiando naquilo que Tu disser, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, venha sobre eles, Senhor, convicção, certeza, graça, visão espiritual, Senhor, para que vençam as batalhas que têm vivido, Pai, em nome de Jesus. Que no nome de Jesus, Senhor, nada mais os atrapalhe de Te buscarem todos os dias, Pai, de terem encontro contigo todos os dias, de saírem das suas casas revestidos da armadura espiritual, e venha vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória. O sobrenatural, Senhor, siga cada um deles, Pai. Sejam verdadeiros Davis, Pai, vencendo o inimigo espiritual, colocando ele para bater em retirada, Senhor, em nome de Jesus, e espalhando o amor, Senhor. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos aqui que tenha reagido errado com o seu próximo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a reagirmos com amor,
Que no nome de Jesus, cada um aqui seja capacitado pela armadura espiritual a nessa semana surpreender aqueles que perseguem, aqueles que falam mal, aqueles que tramam o mal, com um amor que eles nunca conheceram, Pai. Que seja o Teu poder fazendo isso, Pai. Que seja a Tua graça, o Teu sobrenatural fazendo isso. Nós sabemos que nós, pela nossa humanidade, não podemos fazer, Pai, mas que Tu é poderoso, Pai, que Tu é poderoso para levar graça, para levar amor, para levar transformação, para transformar essas pessoas em Teus seguidores. Então eu oro para que cada irmão meu aqui, Senhor, saia daqui, Pai, diferente, Pai, saia daqui, Senhor, com convicção, Senhor, com a verdade batendo forte no coração, Senhor. Coloquem a confiança nisso e vivam algo tremendo, algo sobrenatural, Senhor, algo profundo contigo nesses próximos dias, Pai. Eu abençoo ele, nós abençoamos eles com a Tua graça, Senhor, com o Teu poder, com a Tua armadura espiritual, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês que vieram aqui na frente, quero que vocês façam uma coisa agora, que vocês digam com toda a autoridade que Jesus deu para vocês: Satanás e demônios, eu proíbo as ações de vocês na minha vida por todo o resto desse dia, em nome de Jesus. Proibidos de agirem na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês podem fazer isso todos os dias. Façam isso todos os dias. Usem essa autoridade. Repreendam, cancelem. Jesus deu essa autoridade para vocês. Amém. Amém.